Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta casa de luz e paz. Para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, eu convido vocês todos a fecharem os olhos do corpo físico, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, que aqui na Terra esteve para trazer a lei divina a cada um de nós, que é a lei do amor. Pedimos também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, aos irmãos da Falange Espiritual, da equipe do Passe, que nos abençoe também nesta noite. E que nesse momento façamos a nossa conexão ao alto junto ao Pai, pedindo a Ele que nos dê discernimento, que nos dê bom senso, que nos dê sabedoria, para que a gente possa, da melhor forma possível, compreender o estudo desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos irmãos, seguindo esse ano, o nosso projeto de estudo nas quartas-feiras é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, que depois dele vieram os demais, Então, é um livro de pergunta e respostas que responde muitas e muitas das nossas perguntas. E nessa noite, então, o tema escolhido é a consciência. Então, algumas das questões do Livro dos Espíritos nos trazem informações sobre a consciência. O que vem a ser a consciência? O que existe na consciência de cada um de nós? E o dicionário ele nos traz um significado dizendo que a consciência é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, é algo íntimo de cada um de nós. E também ele coloca que a consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano, que cada um de nós possui, do que é moralmente certo ou errado, em todos os atos que a gente executa durante essa nossa encarnação. Então, isso é a nossa consciência, é algo que está guardado dentro de nós por várias e várias encarnações, por várias e várias vidas. E o Livro dos Espíritos, então, na questão 258, ele nos faz uma pergunta, Então, Kardec, na sua sabedoria, perguntou à espiritualidade: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então aqui aparece uma palavra estranha talvez para nós, Então por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer um estudo, que a gente use aquele livro mais interessante, mais completo que a gente tem, que é o dicionário, Então, sempre quando surgir alguma palavra que a gente tem dificuldade de compreender, é importante que a gente saiba o significado. Então, essa erraticidade que Allan Kardec questiona aqui, que ele pergunta, o que é essa tal de erraticidade? Então, é um estado fora da matéria. Ele não é circunscrito, ele não tem um local, circunscrito, mas é onde permanecem os espíritos desencarnados, Então, após o desencarne, a gente fica nessa erraticidade, nesse lugar que não tem uma dimensão, não tem um lugar definido, mas a gente fica nesse local, Então, ele está perguntando assim para nós, Está perguntando assim para os espíritos:
a gente tem realmente consciência e a gente faz uma previsão do que vai acontecer durante a nossa encarnação? Então, os espíritos, eles respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É aquilo que Deus nos dá para fazer as nossas próprias escolhas com relação à nossa vida, à nossa vivência, né? Então, respeitando o nosso livre-arbítrio, Ele nos dá a oportunidade de escolher aonde a gente quer nascer, em que cidade, quem serão nossos pais, nossos irmãos, nossa família, se a gente quer nascer num corpo feminino, se a gente quer nascer num corpo masculino e assim por diante. Quem a gente vai encontrar na trajetória da nossa vida também. Mas a questão A desta mesma pergunta 258, Kardec questiona: não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E olha a resposta do mundo espiritual: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos se lhes acham, assim, o caminho do bem e o caminho do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, temos a oportunidade, conforme a nossa elevação, de fazer as escolhas. Ninguém escolhe ser mal, mas a gente pode sucumbir a ele também, porque ele é uma prova em nossa encarnação. Então, quer dizer, nem tudo a gente escolhe. Algumas situações, quando a gente não tem a capacidade de escolher, os nossos irmãos espirituais de mais elevada envergadura que nós, nos orientam e nos ajudam nessa escolha, né? Demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus permitiu, né? Então, muitas vezes a gente também, na nossa vinda, na nossa provisão, né, na nossa consciência antes de vir para cá, muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas e pagar todas as dívidas. Mas o mundo espiritual, né, com orientação divina de Deus nosso Pai, também não permite. Ele permite somente aquilo que realmente nós, de certa forma, vamos conseguir cumprir, né? E falando também, então, em Miramês, né, comentei também numa outra palestra sobre Miramês, que ele também traz um comentário sobre todas as questões, ajudando a clarear, né, ajudando a gente a compreender um pouco melhor todas essas questões. E ele fala então dessa questão 258 o seguinte: no caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar as suas provas, assim como a criança, o velho, o esclerosado, o retardado mental não podem sair na rua sem a companhia de alguém. Então, quando a gente não tem elevação espiritual, não tem consciência, né, do que vamos vivenciar, os nossos irmãos espirituais nos auxiliam nessas escolhas. Nada é perdido em lugar algum no universo, porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz,
a inimizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo com mais facilidade de acertar. Então temos sempre uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E mesmo quando a gente erra, né, a gente aprende a não errar mais. Assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. A quem não pode, elas são impostas e outras pedem conselhos aos benfeitores maiores sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. Então, estamos aqui neste planeta que a gente chama de Terra, né? Que é a nossa escola, que a gente esteve no mundo espiritual, fez as nossas escolhas conforme o nosso livre-arbítrio e a nossa evolução. Estamos aqui colocando na prática aquilo que aprendemos. Seguindo então, nesse mesmo raciocínio, a questão 323, ela nos traz um questionamento muito interessante. E Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? O que a nossa consciência nos diz? Que nós devemos sim ir até o local onde está depositado o corpo, né, os restos mortais dos nossos entes queridos, ou não devemos? E os espíritos então, ele nos responde: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica, e o ato de rememoração, nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, muitas vezes, a gente se desloca para aquele local porque a gente tem, né, de certa forma, uma tradição. E muitos dizem assim: não, eu não vou lá para, né, encontrar aquele que já se foi, mas para encontrar aqueles que estão vivos, que possivelmente estarão naquele local. Né? Mas o que vale realmente é o que sai, né, do nosso coração. Então, nós pensamos, nós sentimos e exteriorizamos esse sentimento. Tá? E Miramês, então, também nos fala, nos complementa, né, sobre essa questão 323, dizendo: a natureza é excelente selecionadora, reunindo as pessoas no mesmo quilate espiritual, e guardadas as exceções nos casos de espíritos mais esclarecidos, os choros e apegos sempre levam lembranças e sofrimentos à alma que regressou. Então, muitas vezes, a saudade, né, e a saudade é um privilégio de quem ama, ela nos faz sim chorar, né, de saudade daquela pessoa que já partiu, né, mas muitas vezes isso leva ao nosso ente querido uma tribulação, né? Então é importante que a gente sinta sim, que lembre sim das coisas boas que viveram, né, e ore para que ele siga o seu caminho da melhor forma possível, conforme também a sua evolução, né? Na verdade, as lembranças proveitosas e úteis aos que foram serão melhor cultivadas através de boas ações. A visita a enfermos e a encarcerados, a distribuição de alimentos e roupas aos necessitados, em nome dos que partiram, vão o manter envolvidos em boas vibrações, favorecendo-os de alguma maneira na condição em que se encontram. Então, Miramês nos diz
que é mais importante a gente auxiliar alguém de alguma forma, né? Usar esse tempo que nós temos para ajudar alguém, do que simplesmente lastimar, né? Chorar e vibrar uma energia que não vai ser benéfica ao nosso ente querido, né? Muitas vezes eu sei que no uso da nossa consciência, que é o título, né, do nosso estudo, aquilo que a gente tem armazenado, que a gente trouxe de outras encarnações ou aprendeu nessa vida, né, talvez seja contrário, né? Mas hoje ele traz uma nova visão, né, da questão da vivência do túmulo, né? Então, seguindo, ele nos diz também: orações são feitas para os mortos em templos, casas santificadas, muitas vezes como ato santo. Não obstante, elas vão salvar qualquer pessoa. O que salva realmente nos ensina com a lógica o Evangelho de Jesus, que é a prática da caridade. Os rituais, os cultos exteriores e mesmo as reuniões espíritas pouco valerão se as criaturas não mudarem interiormente. Então, precisamos mudar interiormente. Jesus, ao deixar vazio, então, o túmulo, onde o corpo físico dele ficou, visitando os companheiros e apostolados e os estimulando nas várias tarefas, definiu qual se deve ser a nossa postura no que se refere à homenagem aos que já partiram, onde estiverem buscando entender, estender a mão àqueles que sofrem. Eles estarão conosco, sob a assistência amorosa de Jesus. Então Jesus também deixa o seu túmulo vazio, dizendo, né, que devemos ir em função, trabalhar em função da caridade do próximo. É claro, queridos irmãos, que a gente sempre deve lembrar que a primeira caridade tem que ser conosco, né? Porque a gente não dá o que não tem. Então precisamos estudar, nos aprimorar, conhecer, para que a gente também possa auxiliar o nosso próximo. A seguinte questão que nos ajuda a refletir nesta noite é a questão 339, que nos diz o seguinte: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? O que a nossa consciência nos diz? Já paramos para pensar nisso? Como que é o processo onde que, né, o espírito se diminui para nascer, né, para encarnar no útero da mãe, e o que acontece quando a gente partir desse mundo, né, que o espírito se desligar do nosso corpo físico em função da falência do nosso corpo físico, né, porque ele tem um período e ele vai viver aquele período, né. Então, a resposta dos espíritos, ela é muito sucinta. Eles nos dizem assim: muito maior e sobretudo mais longa, pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Então, queridos irmãos, o que essa questão quer nos dizer? Que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E quando nós estamos aqui encarnados, a gente está o quê? Está preso. A gente tem esse corpo pesado, que é difícil de se deslocar. Na erraticidade não. O espírito está livre, ele se movimenta facilmente, porque ele é sutil, né? Ele é leve, né? E se movimenta mais facilmente. E é isso que ele diz. Então, existe, né, um transtorno que acontece, uma dificuldade, uma perturbação quando a gente está lá, né, o espírito está lá pertinho do corpo físico, dentro do ventre da mãe, e vai crescendo, crescendo e se desenvolvendo até o nascimento, todo o seu período, né. E quando a gente
parte, né, de volta para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, essa perturbação é menor. Mas também tudo acontece em função da nossa evolução. Então, quanto mais amarmos, quanto mais caridade fizermos para nós e para os nossos semelhantes, aí a nossa perturbação vai ter o seu peso. Tá? E Miramês também nos traz um comentário sobre essa questão 339, dizendo assim: quando está na carne, ele se encontra preso e sofrendo as consequências da prisão. Há leis que ele deve respeitar. O corpo é uma verdadeira prisão, no entanto. Jesus veio ao mundo nos ensinar a todos como vivermos felizes, mesmo tomados do envoltório, dos fluidos, do complexo fisiológico. Então, mesmo tendo esse corpo pesado, né, que vai adoecer com o tempo, que vai ter dores, né, ele também veio e se fez homem, né, para nos mostrar que nós também temos que ter a força, a determinação, a vontade, o amor de enfrentar essa nossa vida. E ele também nos fala: ao afrouxar os laços da carne, em preparo para sair dela, sofre o mesmo, pois está saindo da prisão do corpo. Não obstante, se não compreende as leis de Deus, se desconhece o vigiar e orar de Jesus, tudo fica mais difícil, né? O espírito, quando é mediano, ao passar pela porta estreita da reencarnação, sofre muito mais no seu desencarne. Quando ele chega na carne, fica em estado de esquecimento, sofrendo as intempéries conjugadas ao espaço que se limita, enfrentando as heranças de todas as sortes e as influências de todos os caminhos que se encontra percorrendo. Então, queridos irmãos, quando a gente faz alguma mudança na nossa vida, seja de trabalho, seja do local que a gente costuma vivenciar, seja do local que a gente costuma rezar, quando a gente termina um relacionamento, né, todas as mudanças que acontecem na nossa vida, aos poucos a gente vai se acostumando. Quando a gente muda de uma casa para outra, né, toda aquela mudança, ela causa um certo transtorno, ela causa uma certa perturbação. E quando, né, passamos do mundo espiritual para a encarnação no mundo físico, isso também acontece. É essa perturbação, né, que a pergunta nos fala, né? E ao retornarmos acontece a mesma coisa, né? E com o passar dos dias do tempo a gente vai se sentindo mais à vontade, não é verdade? Não é assim que acontece, né? Então, no mundo espiritual acontece da semelhante forma também. O sofrimento de reencarnarmos e desencarnarmos é a graça que recebemos, e todas as lutas que travamos na carne é a graça dos céus em favor de nós mesmos. A luta pelo bem comum é, pois, o nosso ideal, para que possamos no futuro amar por amor. Seguindo então no nosso estudo, temos a questão 385. Essa questão, queridos irmãos, ela é bem extensa, tá? Então eu fiz um resumo dela e marquem esse número 385. E quando vocês estiverem em seus lares, peguem o seu livro dos Espíritos e leiam ela na sua íntegra, né? Que ela é maravilhosa. E a pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o que o espírito se modifica? Então, para aqueles que são pais ou serão pais e mães, sempre surge essa pergunta:
e se ouve muito a ciência pesquisar sobre as fases, né? Os 7, os 14, os 21. O que acontece nessas fases, nessas idades que muitas vezes, né, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos entes queridos têm uma oscilação que a gente não consegue lidar com esses fatores, né? Então é essa a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E a resposta diz o seguinte, uns trechos dela, tá? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Então, se analisarmos nós mesmos e os nossos filhos, a gente vê ali um corpo lindo, pequenininho, precisando da nossa mão, porque Deus fez tudo tão perfeito que nós precisamos uns dos outros. Porque se não tivermos a nossa mãe, o nosso pai, alguém que nos ampare ao nascermos, a gente não consegue nem se alimentar. Somos diferentes de muitos animais que ao nascerem já conseguem se alimentar sozinhos. A gente morreria, né? E a vida toda a gente passa, né, dependendo das outras pessoas, mesmo a gente não percebendo. Em tudo que existe, desde o alimento que nós comemos, desde a roupa que nós vestimos, desde o carro que utilizamos, tudo a gente depende de alguém, né? E seguindo, ainda na questão, tá, irmãos? Ele nos diz: ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência, né? Então, muitas vezes a gente olha para o nosso filho e a gente não tem aquele pensamento, tá, mas o que ele foi em outra vida? O que ele fez em outra vida? O que ele traz na sua consciência? O que de mal existe nesse ser que hoje é meu filho, que eu escolhi, que eu aceitei, que eu posso ajudá-lo a melhorar? E isso acontece, queridos irmãos, do nascimento até os 7 anos. Né? A gente fala que as crianças são uma esponjinha, né? E que tudo que a gente levar até elas vão absorver. Então é nesse período que nós, pais e mães, e futuros pais e mães aqui presentes, temos que observar. Porque é esse momento que a gente vai não achar bonitinho e dar risada daquela situação ruim que ele realizou. Não, a gente vai sentar com ele, ficar na altura dele e dizer: não, isso não é correto. Desde jogar um papel fora, né? Porque a gente está jogando o papel aonde? Na terra? A terra é a nossa casa, então a gente não está jogando fora. A gente está jogando no nosso ambiente. E a terra está aí, gritando e pedindo para que a gente cuide melhor dela. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto inocente. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que a caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam com mais minuciosos cuidados. Então, se a gente olhasse no rosto e nos olhos do nosso filho e se víssemos nele uma desavença de uma outra vida,
como é que a gente agiria? Por isso que Deus, na sua sabedoria, nos traz ao mundo assim, pequeninos, né, inocentes, com aquelas carinhas lindas, para que a gente acaricie, para que a gente ensine, para que a gente cuide. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contrariaram hábitos diferentes dos vossos, e dizei: como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Então, muitos espíritos vêm muito diferente de nós. E tem um dizer, né, que a gente escuta sempre, que aquele fulano é a ovelha negra da família. Por que será? Porque ele necessita desta família, mesmo que lhe cause um pouco de desordem, de perturbação, mas ele precisa dessa família para auxiliar no seu progresso, para auxiliar na sua evolução. E o contrário também acontece, né? A gente vê aos nossos olhos, né, da nossa consciência, que é o tema dessa noite, nossa, mas aquela família toda perturbada, lá no meio tem um ser lá que é iluminado. É o mesmo trabalho, né? Ele tem a função, no meio do seio dessa família, de auxiliar na evolução dela. Então, concluindo a questão, os espíritos nos dizem: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Nessa fase é que lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então esta parte também é bem importante, né? Então temos a nossa obrigação como pais, né, de auxiliar aqueles que nos são caros a sua melhora. E prestaremos conta, irmãos, se a gente for negligente e se a gente, né, passar a mão na cabeça e dizer não, tá tudo certo, né? E não sentar e não refletir e colocar para esse espírito que é nossa responsabilidade o que ele realmente deve fazer. Miramês também nos traz alguns pontos importantes, nos dizendo assim: os pais devem estar preparados para receberem todos os tipos de espíritos que Deus lhes enviará para a devida educação dos seus impulsos inferiores. Então, é muito importante, quando a gente decide ser pai e mãe, a gente se preparar para isso também. Pode nascer no lar um espírito elevado, porém, no meio desses, devem vir irmãos cheios de paixões inferiores, mostrando aos pais a necessidade de trabalhar em favor da própria humanidade. Quem educa bem o seu filho, colabora para a paz dos que lhe cercam, para os seus pais e para o mundo inteiro. Os pais devem pensar que foram crianças também, e se não foram bem educados, é motivo maior para educar bem os seus filhos. E aqui, queridos irmãos, entra a tal da consciência. Se temos consciência que não fomos bem educados pelos nossos pais, né, por quem nos educou, a gente tem que refletir e usar dessa consciência para fazer o que é de melhor. É na fase de criança que o espírito tem mais possibilidade de reformar seus caracteres.
O corte das arestas se processa com mais eficiência nos seres em formação. Então, queridos irmãos, é aquilo que eu falei. Do nascimento aos 7 anos é o período mais importante, onde a gente deve dedicar, né, a parar essas arestas. Dos 7 aos 14, é claro que nada é circunscrito, tá? Né? Então é o período que o espírito vai se acoplando ao corpo e tudo aquilo que ele trouxe da outra vida vai se aflorando, para ele sair, né, daquele estado infantil para passar para o estado adulto. E aos 21 anos o que acontece? Ele é totalmente aquilo que ele traz da outra vida. As más e as boas inclinações. Por isso que muitas vezes nessa idade a gente se assusta com a atitude de certas pessoas. Então, se o trabalho não foi bem feito lá no início, do 1 a 7, esse nosso irmão terá muita dificuldade em seguir dali para frente. Se essas arestas, principalmente as negativas, né, não foram talhadas. Não devemos cogitar muito sobre o porquê de um espírito voltar à Terra como criança. Devemos sim fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar-lhes os maus pendores, certificando-nos de que tudo que fizemos de bom é a luz nos nossos caminhos e a paz para a humanidade inteira. E a última questão, então, da reflexão desta noite é a questão 182. E Allan Kardec, então, ele pergunta aos espíritos: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? O que Jesus nos disse? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há uma galáxia inteira, né, que nossos cientistas a descobriram, de muitos planetas. Como será viver nesses outros planetas? O que a nossa consciência nos diz? E os espíritos, então, lá em 1857, eles respondem a Allan Kardec: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, queridos irmãos, cada etapa da humanidade, de nossas vidas, conforme a gente vai se aprimorando, conforme a gente vai conhecendo, conforme a gente vai evoluindo, e se a gente sentasse hoje e fizesse uma reflexão na nossa vida até aqui, né, a gente iria dizer o quê? O que a nossa consciência nos diria? Eu sou um ser melhor? É isso que essa questão quer nos trazer, que conforme a gente evolui, a informação vem, o conhecimento vem. Tá? Então, em 1958, Miramês então recebe, através do médium João Nunes Maia, né, no livro Filosofia Espiritual, a seguinte informação. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos que são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra, nas suas características. No entanto, muitos e muitos se encontram bem mais elevados que ela, onde não se precisa mais desse corpo físico, onde vivemos em espírito. Nos mundos venturosos são
pois o céu que se almeja, cheios de anjos, onde o amor, a verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. São todos alimentados pela fraternidade pura. E olha que linda essa colocação. A necessidade de um é o interesse de todos, e a comunhão de ideias se faz para a paz coletiva. Então, nesses mundos mais evoluídos, onde a gente vai estar lá somente em espírito, não teremos mais corpo físico, tudo vai estar em paz. E a gente vai sempre pensar no coletivo. Aí eu pergunto a vocês, será que a Terra chegará um dia a um planeta evoluído desta forma? Eu não tenho a resposta, mas eu peço que cada um de vocês, a partir de hoje, trabalhe para que a Terra evolua, para que a Terra melhore. E para que a Terra melhore, nós temos que melhorar. Não tem outra forma. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma, o nosso entendimento vai se abrir e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que, pelo amor, semearam as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas tudo dentro do limite capaz de orientar os nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera. O estado físico e moral de diferentes mundos mais elevados do que a Terra, por enquanto não se pode divulgar, a não ser por simples traços que as mensagens podem revelar. Se não mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado em todas as ordens. São mundos onde a primeira lei é o amor, tudo que tiver fora do amor não pode existir. Vivemos aqui na Terra num rascunho do que é o plano espiritual. O mundo onde existem guerras, violência, onde uns sempre se alimentam dos outros, certamente que a razão dirá que esse mundo é dos mais inferiores, pelas vibrações que emanam da sua humanidade ignorante e infeliz. Os mundos superiores desconhecem o orgulho e o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos dessas inferioridades e tantas outras que não precisam ser mencionadas. E essa parte final que Miramês traz, nessa questão 182, ele diz o seguinte: um espírito altamente superior, o dirigente da própria terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui, com a finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau a mais na escala dos mundos. Espera que todos os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto conhecimento da verdade. Então, se queremos saber como será os outros mundos e como são os outros mundos, precisamos conhecer Jesus, que Ele deixou para cada um de nós como devemos agir, como devemos ser e viver. E para a gente encerrar então, trazendo também uma frase de Chico Xavier, um espírito que esteve conosco, né? Que deixou muita bibliografia, muita história, muitos livros que eu admiro muito. E ele fala sobre a consciência da seguinte forma: a consciência é o meu guia, a paz é o meu abrigo,
A experiência é a minha escola. O obstáculo é a minha lição. Eu desejo uma maravilhosa noite a todos vocês. Que assim seja.